seja muito bem-vinda a mais um programa Tricetados. Eu tô falando bem-vinda, mas bem-vindo também. Bem-vinda porque o nosso tema é relacionado às mulheres, né? Só que com dicas para homens, né? Como os homens podem contribuir na saúde mental das mulheres. Eu tô aqui com a doutora Luana Cunha, que é psicóloga e que recentemente escreveu um artigo excelente abrangendo esse tema que tanto contribui para a falta de saúde mental das mulheres e também os estresses familiares e desavenças familiares, não é, doutora? Exatamente. Que bom continuar esse assunto com você. Eu agradeço demais. Nós falamos a respeito da questão de definição de tarefas na família, né? E nós estávamos falando assim a respeito de configurações de famílias diferentes. Existem famílias onde as mulheres ocupam postos de grande relevância e têm menos tempo e precisam mais da ajuda do companheiro. E existem também famílias onde o homem tem 2 empregos e a mulher tem um emprego de meio período. Então, nada mais justo que a mulher faça a maior parte desse serviço. Tem que ser proporcional com a sua capacidade, né, doutora? Exatamente. As definições, os acordos, eles vão ser feitos considerando-se a dinâmica familiar. Né? Então, aqui não é nenhum convite para que o homem também se sobrecarregue, se há espaço na agenda da mulher para isso. A nossa reflexão é distribuir de forma justa para que essa responsabilidade invisível não seja só das mulheres, e sim compartilhada. E eu acho que também tem que haver um reconhecimento, né? Porque eu vejo homens que eles acham, já vem de um patriarcado, de um hábito, de que as mães fizeram a vida toda, de que as mães são uma espécie de mártir, né? E que nunca cobraram nada dos pais e tudo mais. Então, eles não têm um reconhecimento com relação a isso. Pequenas gentilezas, às vezes, não te custa nada, mas faz com que o ambiente familiar fique mais leve, com que essa mulher se sinta mais valorizada e menos vulnerável a ter a sua saúde mental comprometida. Às vezes você levar um sonho de valsa, ou você lembrei de você quando li esse artigo, às vezes qualquer coisa, gente. Às vezes você passar no mercado e dizer, olha, trouxe essas frutas, lembrei de você. Às vezes você chegar com a sua esposa e ligar, olha, estava pensando em te convidar para assistir determinado filme. Ou comprei um vale manicure para você. Né? São coisas assim. Simples. Mas as mulheres não fazem isso pra gente? Como não? As mulheres não fazem jantares especiais, não compram presentes especiais, não engomam roupas, né? Fazem determinadas surpresas para você. Acho que faz parte de todo relacionamento, né? O reconhecimento. A mulher tem que reconhecer as qualidades do marido e fazer com que ele se sinta importante, querido, e o homem também tem que reconhecer as qualidades da mulher e valorizá-las, não é, doutora? Sem dúvida. De novo, a gente falando de anatomia, né? A gente falando de questões de gênero. As mulheres, por mais fortes que elas se apresentem para o mundo, elas são mulheres. Elas são mulheres, então elas vão esperar, de alguma forma, serem cuidadas. Validadas. E essa talvez seja a minha segunda dica de como os homens podem contribuir para apoiar na saúde mental das mulheres. Valide as emoções dela. O cérebro da mulher, ele é programado para multitarefas e para emoções. O cérebro do homem, ele não é programado para multitarefa. Ele é programado para praticidade. Então, se você
toma consciência disso como homem, ao invés de você minimizar, você acolhe. Viu a sua esposa mais agitada? Viu? Você sabe quando ela não está bem. Ao invés de você potencializar essa questão emocional, você pode simplesmente dizer, ó, deixa aqui, vai tomar um banho quente, senta um pouco lá dentro e deixa que o resto eu resolvo. Mesmo que você não vá resolver, mas essa é uma frase, né? Essa frase, homens, entreguei, mulheres, desculpem, mas essa frase, ela é um gatilho para mulheres, deixa que eu resolvo. Nossa. Que mulher não quer ouvir isso, né? É porque o papel da mulher talvez seja acolher, e o do homem talvez seja seu pilar de sustentação, né? Então, quando o homem não garante a segurança, né, para uma mulher, a saúde mental fica comprometida, porque é como se arrancasse o pilar de sustentação de uma casa. Exato. E aí a gente encontra mulheres com transtornos depressivos, transtornos ansiosos, burnout, porque mulheres vivenciam as emoções, homens vivenciam a prática. Então imagina gerenciar tantas emoções, chegar um homem prático e falar para você, isso é bobagem, deixa quieto. Vamos falar um pouco aqui sobre vocabulário? Talvez os nossos homens que estejam nos assistindo não estejam tão por dentro desse vocabulário que a gente está utilizando. Vamos falar um pouco de validação? Vamos. O que é validação, doutor? Validação é você acolher a emoção do outro sem julgar, mesmo que você não concorde com ela. É validar. Vou dar um exemplo de filhos, porque acho que fica mais fácil de você entender, né, do nosso público entender. Imagina que seu filho está brincando naquele pula-pula e ele cai. Quando ele cai, ele se assusta e ele chora. O nosso ímpeto é ir para ele, abraçar e falar, passou, não foi nada. Não passou. Isso é invalidar a emoção do outro. Ele estava brincando, ele caiu, ele se assustou, pode estar doendo, e eu fui lá e disse que aquilo que aconteceu não é nada, que ele não precisa nem chorar, porque nada aconteceu. Isso é invalidar. E condicionado àquela antiga homens não choram. Homens choram sim. Exatamente. Homens têm direito a ter as emoções. E homens também precisam ser acolhidos por mulheres. Perfeito. Da mesma maneira que as crianças também. Então, você vê que é tudo um condicionamento, né? Validar percebe a emoção, fala, percebo que você não está bem. Você quer conversar sobre isso ou você quer ficar quietinha? Isso é diferente de você falar assim, o que está acontecendo? Aí a pessoa te fala, aí você fala, mas isso é bobagem, resolve isso de outro jeito. Isso é invalidar. Quando eu falo que é bobagem, que é pequeno, não é nada, vai passar. E validar seria uma espécie de reconhecer aquela atitude benéfica ou aquele progresso? Validar é reconhecer o que se está sendo expressado, mesmo que não seja um progresso. Então, assim, vi algo acontecendo, né? Vi que você chegou mais triste hoje em casa. Ao invés de eu falar, você está sempre emburrada pelos cantos, eu posso perguntar, aconteceu alguma coisa? Você gostaria de ser ouvida? Você só precisa ouvir, você não precisa solucionar o problema daquela pessoa. Eu tenho uma paciente que criou uma estratégia incrível com o marido dela, sobre validação. Eles combinaram o seguinte, sempre que ela fosse falar alguma coisa para ele, ele tinha que perguntar para ela se ela queria ser ouvida e receber colo ou se ela queria que ele resolvesse. E aí ela sempre diz assim, Lu, agora eu chego lá, eu só quero falar, eu não quero que ele me diga o que eu tenho que fazer, se eu fiz certo, se eu fiz errado. Eu só quero que ele me ouça. Gente, às vezes só ouvir basta. Na maioria das vezes, só ouvir basta. Então, essa é uma segunda dica incrível para que você tenha mulheres que você ama com baixo nível de
episódios depressivos, episódios ansiosos e até um esgotamento mental, que pode culminar num burnout. Então, agora nós vamos para a segunda parte do vocabulário, né? Transtornos psicológicos. Explica um pouquinho para o nosso telespectador desse termo que a gente utilizou. Transtorno psicológico é qualquer acometimento que te tire da sua órbita natural e que esteja associado a algum comprometimento fisiológico. Então, sempre que você tem... O que é fisiológico, gente? É alguma coisa no seu corpo. Isso. Quem vivencia uma depressão, ela está com algum problema no corpo, que vai além da mente. Então, tem algo que não está sendo produzido de forma correta, tem algum pensamento que não está ajustado da forma certa, e quando a gente vive esses episódios de estresse, de hiperatividade, de supercobrança, o nosso corpo desregula. E aí, quando ele desregula, eu posso entrar num estado em que eu estou sempre com medo do futuro, isso é ansiedade, ou um cenário em que eu estou sempre enxergando o futuro de uma forma ruim ou desejando que aquele passado volte, que é o estado depressivo. Até brinco, né? Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Eu quero que aquilo volte e aquilo não está aqui. A ansiedade é uma preocupação excessiva com o que há por vir, né? Que nem aconteceu. E aí eu já fantasiei na minha cabeça todo o cenário. E agora a gente vai falar um pouco sobre o burnout. Porque, gente, vamos lá. Se existem, vamos dar um exemplo, 25 tarefas por dia, 26, para ficar um número par, para serem realizadas naquela família. O trabalho, o cuidado com os filhos e tudo mais. E o cuidado com o lar, né? Se a gente fizer a seguinte conta, metade para um, metade para outro, tá tudo ok. Mas, se a gente fizer de uma maneira que fique desequilibrada, a gente vai explicar para vocês no próximo bloco. A gente volta já já. Voltando aqui nesse novo bloco, falando a respeito de uma forma matemática para talvez ficar mais fácil. Tá, eu falei em 26 atividades, mas pode ser 24, pode ser 40, enfim. Que aquela família, tá? Uma família no total tem para desempenhar no dia, né? Se a gente divide metade, nós temos a família fluindo de uma maneira tranquila, né? Se tiverem filhos já capazes de fazer as coisas, também se divide em 4 partes, em 5 partes, em quantos membros da família isso é possível. É lógico que proporcional à idade daquele membro, né? Mas quando a gente tem 26 tarefas e 20 são das mulheres e 6 do homem, é claro que essa mulher vai desenvolver um esgotamento, uma sobrecarga, e esse esgotamento, tanto no ambiente doméstico como no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, é conhecido quando ele chega no seu ápice como burnout. Explica melhor de uma maneira técnica, doutora, que eu tentei explicar de uma maneira facilitada, né? O burnout, ele está associado a uma recorrência integral de ações que me deixam em estado de alerta. Então, tenho as 26 atividades que você falou, e essas atividades, elas comprometem a vida de muitas pessoas. E eu não tenho um tempo de pausa, eu não tenho um tempo de descanso. E além da atividade, eu tenho a cobrança
excessiva para aquela entrega, em algum momento o seu corpo ele liga um botãozinho que a gente chama que é o botão do estresse, ele começa a liberar uma substância no nosso corpo que ela chama... Ai, gente, como é o nome? Não é ocitocina. Cortisol. Pronto, veio. Cortisol aparece e o cortisol ele não é um vilão. O cortisol ele vem para o nosso corpo quando eu tenho que agir. Uhum. Então, assim, tenho muita coisa para fazer, estou em estado de alerta, o cortisol ele aparece. Eu entro num estado de estresse. Ele é um mecanismo de defesa para momentos que você precisa tomar uma atitude drástica e rápida. Mas se você tá eternamente nesse ciclo, nesse vício de cortisol, é claro que um dia você vai entrar em burnout. Fazendo uma comparação talvez mais fácil para os meninos, para os homens, para os rapazes entender, vamos imaginar um carro que fica sendo sobrecarregado o tempo todo. Aquele carro que você só consegue dirigir com um afogador puxado. É claro que esse motor vai pifar em algum momento, né? O burnout seria uma mulher, né, trabalhando. O burnout pode acontecer com qualquer um, mas especificamente nós estamos falando de um artigo sobre a saúde da mulher, né? Uma mulher que funcione normalmente, né, com um afogador puxado. Normalmente não, como se isso fosse normal. A base do afogador puxado. É claro que o motor dela vai entrar em colapso em algum momento. Vai, sem dúvida. Então, essa comparação para homens é válida? Ela é uma comparação assertiva. É como rodar um carro além da capacidade, eternamente sem trocar o pneu. Vai chegar uma hora que esse pneu tá careca, mas vai estar rodando. Vai chegar uma hora que esse pneu vai furar, mas ele vai continuar rodando. E vai chegar uma hora que vai causar um acidente. E vai chegar uma hora que ele vai parar. E aí é esse o meu estado de burnout, é esse o meu estado de esgotamento mental máximo. E a gente vai percebendo, por exemplo, quando o pneu fica careca. Então, o burnout ele tem etapas até você chegar nesse diagnóstico. Então, mulheres, por exemplo, sabe quando você dorme 10, 12 horas, conseguiu essa folguinha para dormir e você acorda extremamente cansada? Você dormiu, mas você acordou cansada. Não conseguir reequilibrar, não conseguir recuperar. Isso é um sinal de alerta. Sabe quando você está acostumada ou com alguma frequência você via suas amigas para fazer alguma coisa e agora quando você tem a oportunidade de ir, você fala, não vou não. Estou muito cansada. Vou ficar em casa, estou cansada, prefiro descansar. Isso é um sinal que você precisa olhar. Sabe quando você abre mão de estar no coletivo para se isolar? Com a justificativa de que eu preciso descansar, isso é um sinal que você está chegando muito próximo de um esgotamento. Olha que interessante. Porque é da nossa natureza estar em sociedade. Quando eu começo a me afastar disso, é um sinal. E essa observação do sono é muito importante, gente. É muito importante você entender que o sono ele tem que ser reparador. Não adianta você achar que vou dormir 3 horas, depois eu vou dormir mais 3 horas, o meu filho vem e me acorda, o meu marido vem e me sacode, eu vou fazer tal coisa. Não, você precisa de um sono contínuo e reparador. Senão, você vai estar sempre trabalhando aqui, ó, na base do corretivo, iluminador, para esconder que você não dormiu direito à noite. Mas, em minha defesa, vou falar aqui... Desculpa, em minha defesa não, em defesa do meu marido, vou falar aqui que não dormi à noite, porque ficamos trabalhando em equipe, fomos cobrir um evento. Legal. E ficamos trabalhando em equipe até de madrugada, né? Tá certo, trabalho também conta como burnout. Não é? Você estava bem? Estava se divertindo? Não estava, mas assim, eu te confesso que eu deveria
ter dormido mais horas, eu deveria ter descansado mais, mas às vezes não é possível. E aí você tem que tentar ver que às vezes a tua mulher, ela já vem exausta, ela já trabalhou a mais no ambiente de trabalho dela, né? Então, pelo amor de Deus, não vai cobrar, né, que ela performe no ambiente familiar de uma maneira excessiva, além do que ela consegue. Que é rodar o carro com o pneu careca e alguém do lado de fora dizendo assim, acelera, acelera, acelera. É essa a lógica. Já vi que tenho ali uma mulher que está comprometida de alguma forma com o cansaço, está exausta, perdeu o horário para fazer o meu café. Porque na dinâmica da família você acorda todos os dias e faz o café, que é um exemplo. Aliás, homens, vamos mudar essa prática? Vamos normalizar cada um fazer seu café, gente. Hoje a gente tem cafeteiras elétricas, vocês têm, às vezes, máquina de café em casa, né? Vocês têm padarias. Eu acho que essa história de comercial de margarina, de todo mundo sentado à mesa tomando aquele café preparado pela mulher, já não cabe mais na realidade de hoje, né? De algumas famílias talvez possa caber, da maior parte não. Então é sempre uma escolha com relação à dinâmica deste lar, né? Vamos normalizar o fato de que cada um prepara o seu café, cada um faz o seu Nescau e acabou essa história, né? Porque isso ajudaria. Ajuda muito, porque você começar o dia já tirando força de onde você não tem, vai comprometer o resultado do dia inteiro e vai comprometer com certeza a sua saúde mental. Doutora, mais dicas para a gente concluir esse nosso programa, que infelizmente o tempo está acabando. Vamos só recapitular. Mas de antemão já está convidada para uma próxima oportunidade para falar de outros temas. Vou agradecer, é um papo incrível sempre estar com você. Muito obrigada. E com você é maravilhoso, inclusive um tema que às vezes os homens ou as mulheres, tá? Parceiro ou parceira, não faz por mal em cobrar muito, né? Às vezes eles só desconhecem que a pessoa já está dando o seu máximo. Então, para finalizar, para encerrar a minha fala, só relembrar algumas coisas. Homens, assumam as responsabilidades que lhe cabem dentro do seu contexto familiar. Sem chamar isso de ajuda ou de favor. Se aproprie, é seu, é sua casa, é seu lar, né? Valide as emoções, você não precisa diminuir ou resolver, às vezes você só precisa ouvir. E isso vale para a sua mulher, seus filhos ou qualquer pessoa que conviva no seu ambiente familiar. Exatamente. E quero te dizer uma coisa, quando você ouve, existem pesquisas que dizem que quando eu pratico a escuta ativa, eu gero bem-estar para mim. Então, o simples fato de você ouvir a sua mulher, seja ela sua filha, sua esposa, sua tia, sua mãe, já vai te trazer bem-estar. E por último, acho que aqui para as mulheres, deem espaço para que os homens possam nos ajudar e vamos normalizar dizer não para algumas coisas. A nossa saúde mental, ela precisa ser nossa prioridade, não de outras pessoas. Aqui fica o convite para que os homens contribuam por serem figuras importantes na nossa vida, por serem figuras que nos trazem conforto, acolhimento e segurança, porque hoje a gente ouve falar muito mal sobre os homens com relação às mulheres. Eu queria trazer esse olhar do quanto vocês são importantes para a gente. Sem dúvida, importantíssimo. Para que se posicionem dessa forma na nossa vida. E hoje eu gostaria de concluir essa história falando que hoje, pela questão das redes sociais terem movimentos Red Pill, movimentos Pink Pill e voltar meio que uma guerra dos sexos, gente, isso numa estrutura familiar nunca vai funcionar. Não. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar
o outro sexo não como sexo oposto, mas sim como sexo complementar. Nós somos complementares e precisamos viver dessa forma para a minha saúde mental e para a sua saúde mental. E agora vamos terminar esse programa. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada, doutora Luana, e já está convidadíssima para um próximo programa. Vou aceitar o convite, então a gente se encontra numa outra oportunidade. Uma boa noite, fiquem com Deus.